Olá, eu sou Leonardo Cases, sou jornalista há 10 anos e atualmente sou editor assistente de política do Jornal Globo e um dos editores do Fato ou Fake, o serviço de checagem do Grupo Globo. Hoje eu vou compartilhar com vocês algumas ferramentas e algumas coisas da minha experiência para encontrar boas histórias nas redes sociais. Quando a gente fala de boas histórias, vocês podem se perguntar o que são boas histórias. Bom, qualquer história que tenha potencial para virar notícia. E aí não importa se é de esporte, se é de polícia, se é de política, se é de economia, enfim, boas histórias são sempre boas histórias. E como é que jornalistas sempre encontraram essas histórias? Conversando com as pessoas, andando na rua, batendo perna e observando o que estava acontecendo. Afinal, os jornalistas são sempre grandes observadores. São essas habilidades que o jornalista precisa levar para as redes sociais, porque é importante que vocês imaginem as redes sociais como uma enorme conversa que envolve milhares de pessoas. E, enquanto jornalistas, nós temos a oportunidade de acompanhar todas essas conversas sem sair da nossa casa. Então, se a gente tiver a atenção necessária e as ferramentas necessárias para conseguir encontrar essas conversas e, a partir dessas conversas, encontrar histórias, vocês vão ver que as redes sociais são muito ricas e um grande manancial de pautas. O que eu vou mostrar para vocês é algumas formas de filtrar, e buscar essas boas histórias. Vamos começar pelo início. Há duas maneiras principais de encontrar boas histórias nas redes sociais. Em geral, utilizando ferramentas de busca e ferramentas de monitoramento. Em geral, funciona assim. Ferramentas de monitoramento é quando você quer acompanhar o que está acontecendo nas redes sociais. Quais são as conversas, quais são os assuntos que estão sendo comentados, o que as pessoas estão falando. E busca, em geral, elas são mais úteis quando você já sabe que um determinado fato aconteceu e você quer buscar mais informações sobre aquele fato. Por exemplo, quando o Bolsonaro sofreu uma facada em Juiz de Fora durante as eleições. A partir do momento em que a gente já sabia que o candidato à presidência tinha sofrido um atentado à faca, a gente passou a buscar nas redes sociais, Twitter, Facebook, Instagram, uma série de informações que pudessem ajudar a gente a contar essa história. O caso do monitoramento, digamos, ele é uma fase anterior, porque se você estava, por exemplo, se você estivesse em 2018 monitorando todas as postagens relacionadas a Bolsonaro, provavelmente você seria um dos primeiros a ver algum relato ou alguém falando de que o então candidato tinha sofrido um atentado. Então, só para ver se ficou claro. De um lado, a gente tem o monitoramento, que acompanha as conversas online. E do outro, a gente tem as buscas. Esses dois modos de buscar histórias, eles não são excludentes, muito pelo contrário, eles vão funcionar muito melhor juntos. Um outro exemplo de como buscas e monitoramento podem caminhar juntos são os Trending Topics do Twitter. Por exemplo, se você faz um monitoramento dos trends, dos assuntos que estão sendo mais comentados, você vai ver, por exemplo, como uma determinada hashtag começou a aparecer. Supondo, por exemplo, que você estivesse acompanhando e aí apareceu uma hashtag, por exemplo, Black Lives Matter. Se você nunca viu aquela hashtag, você pode clicar na hashtag e ver exatamente o que as pessoas estão falando sobre ela, o que desencadeou aquele movimento, e aí você pode buscar quais são os perfis que estão, digamos, liderando aquele movimento. Isso é uma maneira de mostrar, de modo muito simples, como é que você, de um lado, tem monitoramento e de outro você usa a busca. Como você vai fazer isso no Twitter, eu vou mostrar um pouco mais pra frente. Esse é só um exemplo. Nessa videoaula, eu vou abordar 4 plataformas e ferramentas diferentes: Google Trends, Twitter, Facebook e Instagram. Quando a gente for falar de Facebook e Instagram, eu vou trabalhar especificamente com o CrowdTangle, que é uma ferramenta de monitoramento do próprio Facebook, que permite fazer muitas coisas muito bacanas, vários cruzamentos, levantamentos super legais quando se trata de Facebook e Instagram. Infelizmente, os dados do Twitter eram capturados pelo CrowdTangle, mas por uma mudança de política do próprio Twitter, isso não é mais possível. Mas podem ficar tranquilos que eu vou mostrar umas outras ferramentas bem legais para a gente mexer com o Twitter. E de novo, antes da gente começar a olhar para as ferramentas, eu vou voltar a reforçar nesse ponto. Buscas e monitoramento trabalham sempre em conjunto. Monitoramento é o que a gente acompanha no dia a dia. Busca é quando a gente está querendo alguma coisa em específico. Só que essas duas coisas muitas vezes se confundem e vocês vão ver vários exemplos nesse sentido. Primeiro, a gente vai falar do Google Trends. Aí vocês podem até questionar: pô, Léo, mas o Google Trends não é uma rede social. Tá bom, não é uma rede social, mas ele é um incrível indicativo de tendências do que está acontecendo na internet, na vida online. Por exemplo, quem nunca viu as pessoas comentando nas redes sociais sobre algum vídeo que viralizou, mas você mesmo não viu, foi lá e jogou no Google para ver, por que as pessoas estão falando sobre isso? Pois é,
Isso acontece bastante, inclusive fica uma dica para quem estiver trabalhando com produção de conteúdo, que assim, matérias sobre conteúdos virais trazem uma audiência enorme, exatamente porque as pessoas, é o intuito natural das pessoas. As pessoas veem alguém falando sobre um assunto, elas vão no Google, jogam as palavras-chave daquele assunto para poderem participar da conversa. No Google Trends, a primeira coisa que você fazer, você vai digitar no Google, você bota o Google Trends no Google ou você entra trends.google.com.br. Primeira coisa, ao você entrar no site, você deve olhar se o seu país escolhido está em Brasil. Isso é bem importante, porque para muitas pessoas o Google Trends vem configurado de cara para aparecer como Estados Unidos. Aí você vai ver os trends de pesquisa dos Estados Unidos e, nesse caso especificamente, a gente está mais interessado no Brasil. Bom, garantiu que está em Brasil, você vai descer a tela para baixo até chegar no ponto que se chama Pesquisas em Alta. Ali você vai ver a lista de assuntos que estão se destacando naquele dia. Não é exatamente uma lista em tempo real, tá? Mas é a lista de assuntos naquele dia. Se você clicar num desses assuntos, você vai para uma outra aba e aí você vai poder escolher entre as tendências diárias e as tendências em tempo real. Se você trabalha com jornalismo online, é bem legal trabalhar com as tendências em tempo real, porque você vai ver que as tendências mudam bastante o tempo todo. Quando você entra no Google Trends e você vê essas tendências em tempo real, quando você clica nelas, você vai ver que aparecem já algumas sugestões de notícia relacionadas àqueles assuntos, né? Tem um número que é a de buscas, né? Tipo, quanto em média tem 50 mil buscas, mais de 50 mil, mais de 10 mil buscas relacionadas feitas sobre esse tema. Você pode, enfim, ele já ranqueia pela quantidade de buscas que estão presentes ali. E você também pode olhar outras palavras que estão sendo buscadas junto àquele tema. Isso é muito interessante porque ajuda você a entender as associações que as pessoas estão fazendo. E aí muitas vezes a gente se surpreende com isso, porque as associações são muito, enfim, mais surpreendentes ou muito mais interessantes mesmo do que a gente poderia imaginar. Quando você clica num termo desse, uma coisa que é muito bacana é que você consegue ver o histórico de pesquisa daquele termo. Ou seja, ao longo das horas você consegue ver em que momento as pessoas passaram a pesquisar por aquilo ali. E aí é muito legal porque você pode identificar, por exemplo, um acontecimento. As pessoas começaram a discutir sobre a receita que passou num programa de TV. Por quê? Porque o programa de TV, aí vai aparecer o momento que aquilo começou a bombar. Por quê? Foi o momento que aquilo ali foi exibido na TV. Isso é muito impressionante também, porque os trends do Google costumam acompanhar muito o noticiário da TV e mostra como a TV no Brasil ainda é muito forte. Outro exemplo interessante é você pegar, quando você clicar na palavra-chave, você vê os lugares onde aquela palavra-chave está sendo mais buscada. Por exemplo, eu fiz uma pesquisa hoje mais cedo e, por conta de um ciclone que passou em Santa Catarina, o estádio de um time de futebol, do Marcílio Dias, foi muito afetado, foi destruído, enfim, teve vários estragos por conta do ciclone. Marcílio Dias estava nos trends do Google, né? Não é um time super conhecido, fora de Santa Catarina, então aquilo ali chamou bastante a minha atenção. Na verdade, agora eu estou na dúvida se era o estádio que chama Marcílio Dias ou o time. Posso estar cometendo esse erro, o pessoal de Santa Catarina vai me desculpar. Mas acho que o principal era, na hora que você buscava pela palavra, você via que as buscas estavam concentradas no estado de Santa Catarina, muito mais do que em outros lugares. E aí, por exemplo, se você é um jornalista de um jornal local de Minas Gerais, é um trend do Google, um assunto que está dando muita busca, mas interessa para o seu leitor? O seu leitor está em Santa Catarina? Então, essas reflexões também são importantes para você ter quando você está buscando histórias, porque não basta encontrar boas histórias, as boas histórias também são aquelas que geram interesse no seu leitor, né? E ajudam a trazer mais audiência para o seu site. Então, essa ponderação entre ver o que está bombando e o contrário também pode acontecer. Às vezes é uma história que é uma história local, que está bombando muito no seu estado, que não tem um grande interesse nacional, mas está gerando muito interesse para aqueles seus leitores, que são os seus leitores mais fiéis. E, de alguma medida, ele já o trend sinaliza para você que eles têm bastante interesse no assunto. Agora a gente vai falar um pouco do Twitter. O Twitter é uma rede social que funciona muito bem para a gente encontrar histórias. Sejam breaking news, né, aqueles grandes acontecimentos, sejam, por exemplo, histórias de vida, porque hoje em dia as threads, né, aqueles fios, ficaram muito populares e as pessoas têm usado bastante para compartilhar as suas experiências pessoais. Então a primeira dica que eu falo assim para você como construir um monitoramento no Twitter. Bom, eu acho que uma ferramenta muito simples, mas muito útil, são as listas. Quando você entra no seu perfil no Twitter, você vai ver que tem um item lá na barra do lado esquerdo chamado listas. Você clica ali em listas, se você não tiver nenhuma lista ainda formada, você consegue criar uma lista muito facilmente, é um ícone no alto, à direita, e aí você vai criar uma lista e pode ser uma lista sobre qualquer assunto. O que é uma lista? A lista é um grupo de perfis que você vai acompanhar. Você, por exemplo, cobre
política, eu estou no Rio de Janeiro, eu cubro política estadual. Então eu preciso acompanhar todos os deputados estaduais do Rio de Janeiro no Twitter, para saber o que eles estão falando, como eles estão se posicionando sobre os temas que estão sendo discutidos. Eu vou criar uma lista, deputados estaduais RJ, e vou adicionar os perfis de cada um. Vou buscando pelo nome, sempre atenção com perfis verificados, né? Para você não cair num perfil fake, que é sempre um perigo. Então, isso é uma dica importante para ficar atento. E pronto, uma vez que aquela lista está criada, eu posso entrar ali e eu vou ter um feed só de deputados estaduais do Rio de Janeiro e eu não corro o risco de perder aquilo ali misturado entre a notícia do seu time, a notícia da sua cidade e o deputado que falou alguma besteira e que podia virar uma matéria e você perdeu porque, enfim, o seu feed estava, digamos, congestionado de outros assuntos. Então, acho que isso é uma coisa bastante importante, assim, eu acho as listas realmente muito úteis. Uma dica importante, as listas podem ser públicas ou privadas, aí fica a escolha de vocês. Outro ponto super importante de monitoramento no Twitter são os Trending Topics, né? Eu já dei um exemplo de Trending Topics, mas assim, gente, Trending Topics ele sinaliza muito bem. Qual é uma coisa importante? Quando você entra no seu perfil no Twitter, ele vai aparecer do lado direito. O que está acontecendo agora. Quando você clica ali para ver mais, ele vai aparecer primeiro uma seleção customizada para você a partir do seu perfil de usuário. Então você tem que sempre mudar a aba para assuntos do momento, porque o assuntos do momento é o termômetro mais geral das hashtags, enfim, os assuntos estão no Twitter e não necessariamente são assuntos que interessam ali a sua bolha, né, como a gente costuma falar. Ao clicar nas hashtags, você consegue ver e usar filtros para acompanhar as principais postagens, as mais recentes, as que tem foto e vídeo, que pode ser útil, por exemplo, se você sabe que teve um atentado em alguma cidade e as pessoas estão tweetando, ou, por exemplo, está tendo uma manifestação e as pessoas estão tweetando com uma hashtag, você pode acompanhar as postagens das pessoas através daquela hashtag. Por exemplo, aí você pode botar um filtro. Não, eu só quero ver foto, porque eu quero fotos da manifestação. Eu quero fotos de pessoas que estejam tweetando com essa hashtag. E aí você pode também fazer esses filtros lá, é até bastante simples. Além de mais, é uma ótima maneira também de você encontrar personagens, porque, por exemplo, em muitos movimentos desses organizados, principalmente volta e meia você tem uma hashtag que bomba no Twitter de relatos pessoais, das pessoas compartilhando suas histórias, é uma forma de você acompanhar esses relatos e aí você pode entrar em contato com as pessoas e pedir entrevistas, enfim, fazer reportagens a partir das histórias delas. Eu acho que é uma coisa bem legal também. Uma outra ferramenta bem útil quando se trata do Twitter é a pesquisa avançada. Como é que você encontra? Ela não é muito fácil de encontrar no Twitter, mas assim, você entra no Twitter, você digita qualquer termo, Bolsonaro, ele vai aparecer lá uma série de respostas. No alto vocês vão ver uma engrenagenzinha, e aí quando vocês clicarem na engrenagem vai aparecer uma opção busca avançada. E aí é importante, a partir do momento que você entrar nessa busca avançada, vocês vão ver uma série de opções. Vocês podem fazer pesquisas por palavras específicas, combinação de palavras, hashtags. Vocês podem selecionar perfis específicos para saber, por exemplo, se os filhos do presidente na última semana tweetaram alguma coisa sobre o Congresso ou sobre o Rodrigo Maia, por exemplo. E por que isso é tão importante? Assim, acho que agora é legal fazer um adendo, que muitas vezes, quando você acompanha o feed da pessoa, a gente acaba perdendo as respostas, né, as replies que elas deram a outros perfis. E aí a busca acaba sendo muito útil para isso. Vou dar um outro exemplo agora também com esporte. Enfim, eu gosto bastante de esporte, vocês já devem ter percebido, por isso que eu tenho vários exemplos relacionados a esporte. Mas assim, tem um jogador que está negociando, um jogador estrangeiro está negociando com o Flamengo, por exemplo. Você pode pesquisar no perfil dele a palavra Flamengo nos últimos 7 dias, 10 dias, 20 dias e ver se por acaso ele respondeu alguém falando do Flamengo. Olha só, é muito legal, assim, realmente permite que você faça uma série de combinações diferentes e encontre muitas informações. Por fim, só pra gente acabar aqui agora a série de dicas sobre o Twitter, você deve achar assim, caramba, é lista, é trending topic, é busca, eu vou enlouquecer. Não, você não vai enlouquecer. Fica tranquilo porque o Twitter tem uma ferramenta incrível que ajuda demais para não se perder nessa quantidade enorme de informações. É o TweetDeck. O TweetDeck é uma ferramenta muito útil, porque ele permite que você organize tudo isso. O seu feed, suas listas, suas buscas, os trending topics. É muito legal e muito bacana, assim, porque realmente ajuda a botar ordem no caos que pode se tornar esse monitoramento de redes sociais. Então, assim, como é que, se vocês não estão vendo a minha tela do meu TweetDeck, como é que ele aparece? Eu tenho aqui o meu feed, eu tenho as minhas listas, notícias,
cultura, futebol, são assuntos que me interessam. Tem também os trending topics que estão aparecendo aqui. Então, assim, eu consigo ver tudo isso ao mesmo tempo e isso ajuda a você ter aquela visão de conjunto que muitas vezes é muito difícil de ter quando a gente está fazendo monitoramento de redes sociais. Agora, o TweetDeck ele tem algo melhor ainda, que são, você pode aplicar filtros e aplicar pesquisas em cada uma dessas colunas. Por exemplo, no Trending Topics você pode mudar o país, você pode botar cidade. Ah, não, eu quero, assim, não são todas as cidades que estão disponíveis, mas tem várias cidades disponíveis. Você pode, por exemplo, em notícias. Caramba, eu quero saber se alguém publicou alguma notícia relacionada ao Bolsonaro, por exemplo, para saber se eu vou dar primeiro essa informação. Aí você consegue ver todas as notícias que os jornais botaram no Twitter sobre o Bolsonaro e falou, não, ninguém deu isso ainda, então eu vou dar essa informação primeiro. Tudo isso é muito útil para quem trabalha ali no jornalismo hard news, né? Assim, eu estou dando vários exemplos para quem trabalha com hard news, mas para investigação também é muito rico. Que, por exemplo, se você está monitorando ali um grupo de políticos, você consegue fazer buscas, cruzamentos, filtros por data, é muito legal. E uma outra dica super importante é quando você vai nas configurações do TweetDeck, ele tem um item lá que chama, no meu tá em inglês, eles são Search Tips, mas seria como se fosse dicas de pesquisa. E aí ele tem uma série de comandos que parece coisa de programação, mas é relativamente simples, que você consegue, por exemplo, fazer buscas geolocalizando tweets, né? Ou seja, as cidades de onde as pessoas estão publicando sobre aquilo. Você consegue fazer correlação de palavras, você consegue excluir palavras. Enfim, são muitas coisas que a busca avançada já permite, né? Aquela ferramenta que eu mostrei anteriormente, mas digamos assim, se você já é um usuário mais familiarizado com tecnologia, com linguagem de programação, eu acho que você vai gostar bastante dessas search tips do Twitter, porque permite você ir ainda mais fundo. Bom, gente, essas são as principais dicas do Twitter que eu gostaria de apresentar aqui nessa videoaula. Agora a gente vai falar de Facebook e Instagram. Como eu falei lá no início, para fazer monitoramento de Facebook e Instagram, a gente vai usar o CrowdTangle como uma ferramenta de monitoramento e análise do próprio Facebook. O CrowdTangle é uma ferramenta que é oferecida para jornalistas, eles têm parcerias com várias redações no Brasil, então se por acaso você não tem acesso ao CrowdTangle, é legal que você converse com os editores de digital do seu jornal, enfim, os chefes da sua redação para saber se já há alguma parceria e se por acaso vocês não são parceiros, eu acho que vale a pena quem tiver, assim, as redações que tiverem interesse, procurarem a área de parcerias do Facebook e ver se é possível se tornar parceiro, porque é uma ferramenta muito útil para jornalistas e ela já evoluiu bastante. Eu já uso o CrowdTangle já há alguns anos, acho que uns 3 anos eu já uso o CrowdTangle e muitas funcionalidades foram incorporadas nesse período. Então eu acho que é bacana, assim, e tem muitas coisas pensando em jornalistas. Então eu acho que é bem bacana quem não tiver acesso buscar. Aí você pode perguntar, mas por que eu vou usar o CrowdTangle e não usar, por exemplo, o próprio Facebook, o meu Facebook ou o meu Instagram para fazer isso? Bom, o Instagram a gente até vou ensinar uma dica bem legal que você vai ter que usar o seu próprio perfil. Mas tanto no caso do Instagram quanto no caso do Facebook, em geral todos os resultados eles são de alguma forma contaminados pelo algoritmo, que os resultados das buscas retornam a partir da sua própria experiência enquanto usuário. Afinal, é assim que funcionam as redes sociais, né? Esse é o princípio de funcionamento das redes sociais. Então, o CrowdTangle ele não está alterado pelo algoritmo a partir da sua experiência de usuário. Você basicamente consegue configurar tudo que tem nele. Isso é muito legal, porque assim, permite que você tenha resultados muito incríveis. Agora, dá um trabalhinho montar as listas de monitoramento, que é o que eu vou mostrar para vocês agora. Antes da gente avançar, queria só enumerar algumas vantagens de usar o CrowdTangle. Os resultados das buscas não são alterados pelo algoritmo, tanto do Facebook quanto do Instagram, né, que todo o resultado de busca é alterado pelo seu comportamento enquanto usuário. No CrowdTangle você consegue organizar e salvar buscas, por exemplo. Você fez uma busca, você consegue salvar essa busca e retornar ela novamente, o que é muito útil. Você consegue exportar dados, metadados de publicações das redes sociais, para quem trabalha com jornalismo de dados, quer fazer análise de publicações. Isso é uma ferramenta super legal e super importante. E você pode compartilhar um dashboard, né, esse painel de controle, você consegue compartilhar isso com várias pessoas da sua equipe, do seu time. Então não precisa ser cada um ter o seu, ou precisa de uma senha específica, né, do outro para poder acessar. Não, você pode compartilhar isso especificamente com as pessoas. Por isso que eu acho que o CrowdTangle é uma grande vantagem para quem quer trabalhar com apuração jornalística nas redes sociais. Tanto o Facebook quanto o Instagram são ferramentas muito úteis para você descobrir informações sobre a vida de pessoas, porque as pessoas compartilham uma enorme quantidade de informações da vida delas nessas redes sociais. Sejam fotos de eventos que elas foram, ou sejam check-in em eventos que elas foram, gostos, como por exemplo, páginas de time de futebol que elas curtem, dos políticos,
No Facebook elas podem sinalizar os familiares delas. Então, assim, a quantidade de informações pessoais que você consegue, né, são informações públicas, né, se a pessoa colocou essas configurações como públicas, isso é importante fazer essa ressalva, né. Tudo isso que a gente está falando são informações que as pessoas decidiram colocar como públicas. Nada do que está sendo falado aqui tem algum tipo de violação de privacidade. Fecha parênteses. Voltando agora ao Facebook e Instagram, eu acho que é bem importante porque eles são redes onde as pessoas elas contam a vida delas. Então, por exemplo, você está fazendo uma investigação sobre um caso de nepotismo no governo da sua cidade ou do seu estado. Poxa, você sabe, por exemplo, que o secretário é uma pessoa pública. Aí você quer saber se aquele cara que foi nomeado para chefiar aquela autarquia, chefiar aquela superintendência, ele tem alguma relação de parentesco. Às vezes, no próprio Facebook, as pessoas já se marcaram como parentes e ali você já tem uma sinalização importante para a sua apuração. Isso é só um exemplo, assim, parece bobo, gente, mas assim, pensem em todas as informações que as pessoas compartilham da vida delas no Facebook e no Instagram. Por exemplo, a gente fez até um caso recentemente, uma festa, ficou até famosa, que o indicado do Bolsonaro para a Polícia Federal, o Alexandre Ramagem, tinha passado um réveillon com os filhos do Bolsonaro. E o que era a prova disso era uma foto publicada no Instagram do Carlos Bolsonaro, onde ele aparecia na foto. Essa foto foi o que colocou o elo entre, né, mostrando a ligação, uma relação pessoal da família com o delegado. Enfim, é só um exemplo para mostrar como, digamos, tanto o Instagram quanto o Facebook, eles têm muito potencial para servir como essas provas, que muitas vezes a gente tem uma apuração e aquilo ali reforça o nosso argumento, enfim, a gente fica com uma apuração mais sólida. No caso específico do Facebook, os grupos são um dos lugares mais ricos atualmente para você encontrar fontes, personagens e pautas. Por quê? Os grupos nada mais são do que grandes comunidades em torno de assuntos. Sejam comunidades de bairro, onde as pessoas compartilham coisas do tipo, nossa, ouvi barulho de tiro na rua tal, alguém mais ouviu? E as pessoas começam a comentar embaixo, e eu também ouvi na rua tal. Ou às vezes outra pessoa chega e vai falar, ah não gente, foi aqui na minha rua, aconteceu uma situação aqui agora. Olha só, é como se você estivesse no lugar, você consegue acompanhar, digamos, as pessoas trocando as informações como se fossem vizinhos, só que é dentro do Facebook. Isso vale para política, os grupos de política no Facebook se tornaram bastante importantes, bastante ativos, vale para time de futebol, vale para economia, prestadores de serviço, enfim, todo tipo pro que você imaginar, há grupos no Facebook. Esses grupos no Facebook eu acho que são uma fonte muito importante e muitas vezes muita gente ainda não está muito familiarizado ou não conhece. Aí você vai me dizer, tá, mas como é que eu vou trabalhar, por exemplo, com monitoramento de grupos no Facebook? Bom, nisso o CrowdTangle pode te ajudar. Quando você entrar no dashboard do CrowdTangle, você vai ver que você tem a opção de fazer listas. E aí quando você for criar uma lista nova, ele vai perguntar, você quer criar uma lista de páginas ou uma lista de grupos? Veja, páginas públicas e grupos públicos. O CrowdTangle não coleta dados privados nem perfis privados. Tá, gente? Essa ressalva é bastante importante. Até para quando vocês forem usar os dados capturados pelo CrowdTangle, poder fazer essa ressalva de que são dados públicos. Não tem nenhum dado privado que você está usando. Essas listas são o princípio de organização do CrowdTangle. Tudo se organiza em listas. Lembra das listas de Twitter? O princípio é muito parecido. Se você, por exemplo, cobre política estadual e precisa acompanhar os deputados estaduais do seu estado. Por exemplo, eu tenho uma lista aqui, deputados estaduais do Rio de Janeiro. Eu tenho todos os perfis deles, todas as páginas deles no Facebook, eu tenho numa mesma lista. Por quê? Eu consigo, ao usar na mesma lista, eu consigo acompanhar só o que eles estão postando. Eu consigo aplicar uma série de filtros, como por exemplo, o overperforming, que é uma métrica do CrowdTangle para mostrar os conteúdos que viralizaram. Eu posso levantar as publicações mais recentes. Eu posso ver as publicações que tiveram o maior número de interações. Eu posso olhar a partir de nessa seção chamada Leaderboard, eu posso olhar as páginas que tiveram o maior engajamento, né, o maior número de interações em determinado período, 7 dias, 30 dias. Aí você pode fazer, por exemplo, rankings de engajamento no Facebook, de deputados, parlamentares, de qualquer coisa, gente. Pode ser de jogadores de futebol, pode ser de técnicos de futebol, pode ser de ministros do governo, de secretários do seu estado, enfim. Se tiver página no Facebook, você pode montar uma lista, agrupar eles ali e a partir daí pensar numa série de cruzamentos. Aí você vai falar, poxa, mas por que você vai organizar em listas? Porque quando você tiver precisar fazer uma busca sobre um fato específico, vai ser muito mais fácil, porque você vai estar com todos os perfis concentrados no mesmo lugar. Por exemplo, pense assim, se você tiver uma votação de impeachment, seja de um governador, enfim, um prefeito, se você tiver todos os deputados e vereadores no mesmo lugar, você pode muito rapidamente ver qual é a opinião deles sobre esse processo de impeachment. Não é útil?
é bastante útil e você pode fazer com que você ganhe tempo e que você consiga publicar primeiro que os seus concorrentes. No final das contas, nós como jornalistas, é sempre isso que a gente está buscando. Então, esse é um exemplo das listas, né, de páginas. Mas assim, gente, pensem em qualquer assunto que vocês descubram e com certeza vocês vão encontrar maneiras e recortes específicos que podem interessar. Outra coisa importante, no caso, são os grupos, né? Quando a gente fala em grupos, assim, a gente pode criar grupos como grupos de bolsonaristas, né? Quando a gente fala bolsonaristas, são apoiadores do presidente, não necessariamente ligados a partidos políticos. Grupos de bairros da minha cidade. Eu quero uma lista só dos grupos de bairro, porque eu cubro cidade e eu quero poder acompanhar o que está acontecendo, e se eu entrar em todos esses grupos eu vou enlouquecer, porque o meu feed vai ficar poluído com uma série de coisas e eu vou acabar perdendo publicações importantes. Beleza, é exatamente para isso que funciona os grupos. É o mesmo perfil, o mecanismo é o mesmo. Você vai lá, criar lista, escolhe a opção grupos, você vai adicionar grupos, você vai pesquisando os grupos no Facebook e vai adicionando eles para sua lista. É bem simples. Uma vez que eles estão montados, assim, você vai falar, poxa, mas dá trabalho. Sim, gente, dá bastante trabalho montar essas listas de monitoramento. Mas uma vez que elas já estão montadas, vocês vão ganhar muito tempo. Vai fazer muita diferença no trabalho de vocês. Uma outra funcionalidade super importante do CrowdTangle são as buscas. Porque além das listas, né, em que você pode fazer buscas dentro das listas, você pode fazer buscas em toda a rede social. E aí você consegue resultados muito melhores do que você tivesse no seu próprio perfil no Facebook ou no Instagram, por exemplo. Então, assim, você pode pesquisar fazer buscas por hashtags, por palavras-chave, para saber o que as pessoas estão falando sobre aquilo. Você pode, por exemplo, isso é muito importante em eventos. Quando a gente teve o Rock in Rio, por exemplo, a gente tinha um monitoramento configurado da hashtag do Rock in Rio. Porque aí você conseguia, por exemplo, no Instagram, ver tudo que as pessoas estavam postando, ver quais eram as fotos que estavam viralizando, por que estavam viralizando, ver quando um artista postava, porque você pode botar filtros só para contas verificadas. Então, assim, é muito útil, principalmente quando você está, digamos, fazendo monitoramento de grandes eventos ou eventos que estão acontecendo, que tem muita gente postando sobre aquilo. As buscas são extremamente úteis. E, inclusive, porque você pode salvar a busca. Por exemplo, eu cubro, por exemplo, economia, auxílio emergencial, que é uma pauta agora que está super em voga. Eu quero saber o que as pessoas estão falando nas redes sobre o auxílio emergencial ou sobre a Caixa Econômica. Você pode salvar buscas o termo auxílio emergencial ou o termo Caixa e você todo dia ir lá e ver quais são as publicações que mais estão viralizando e relacionadas a isso. Você pode olhar para lá e ver o que mais bombou, o que o governo publicou, o que os políticos estão publicando sobre isso. Aí, gente, as perguntas vai depender das pautas de vocês, né? Assim, as ferramentas, elas são os meios da gente encontrar as respostas, mas as perguntas que a gente faz são tão importantes quanto. Outra funcionalidade super importante do CrowdTangle, nessas buscas, são links. Você pode pesquisar por links. Mas você vai dizer, mas por que isso é útil? Ora, por exemplo, se você tem um site que é muito alinhado com um determinado grupo político, por exemplo, né? Não vou citar, não quero citar nenhum exemplo aqui, mas se você tem algum site, um portal que você considera que é alinhado com um determinado grupo político, que você já observou ali, a partir do seu monitoramento, de que os políticos daquele partido, de um determinado partido, sempre compartilham links daquele site. Se você pegar, você pode buscar pela URL do site, na busca do CrowdTangle, e ver todas as páginas e grupos no Facebook, por exemplo, que estão compartilhando links daquela página. Por que isso é útil? É uma excelente maneira de você montar o seu monitoramento. Lembra que eu falei de montar a lista de páginas e grupos? Como é que você vai encontrar essas páginas e grupos? Uma excelente maneira é buscar as pessoas que compartilham determinado conteúdo, porque isso não é uma prova, mas é um sinal de que elas fazem parte, digamos, do mesmo grupo político. E aí, principalmente quando você não está interessado só em autoridades ou pessoas públicas, mas você quer principalmente acompanhar as páginas anônimas ou as páginas de humor que ganharam muita relevância política no Facebook, ou enfim, grupos específicos, acaba sendo muito útil. E não precisa ser só sobre política. Por exemplo, vou dar um outro exemplo agora relacionado a futebol. Poxa, eu quero saber todos os grupos no Facebook que falam sobre o Corinthians. Você pega uma notícia quente do Corinthians, joga na busca do CrowdTangle e você vai ver lá todos os grupos onde aquele link foi compartilhado, os grupos públicos que aquele link foi compartilhado. E aí você já vai ter uma excelente dica, assim, um excelente caminho para entender para onde você tem que olhar quando você quer tratar, por exemplo, do Corinthians. Isso vale para o Corinthians, vale para o Flamengo, vale para o Botafogo, vale para basicamente qualquer time, né? Eu só estou aqui apresentando as ferramentas para vocês. Bom, gente, fiz uma grande apresentação agora de CrowdTangle, então, assim, vocês devem achar, assim como eu falei lá no Twitter, nossa, mas como é que eu vou conseguir organizar tudo isso? Então, existe uma maneira de organizar.
chama Live Display, tá lá em cima, e você pode criar um painel mesmo, né? É um Live Display que eles chamam, que é exatamente um painel onde todas as suas listas e buscas, elas podem estar organizadas do jeito que você preferir. É muito útil, porque uma vez que você já está com tudo configurado, você consegue ter uma visualização completa de todos esses conteúdos. Isso é bastante importante, principalmente a partir do momento que vocês começam a ter muitas listas, começam a acompanhar muitos perfis e muitos grupos. E aí nesse Live Display você pode misturar Facebook com Instagram, busca por palavra-chave, busca por link, os grupos que você acompanha, enfim, dá para fazer uma série de coisas, aplicar filtros. Aí eu recomendo que quem tiver interesse, assim, fuce, mexa bastante, porque, de novo, gente, eu só estou fazendo aqui um panorama bem geral dessas ferramentas para, digamos, que quem tiver aí interesse, assim, eu recomendo muitíssimo, assim, mete a cara, sai fuçando, porque você vai descobrir muita coisa legal. Dá pra fazer muita coisa e tem muita matéria que dá pra descobrir, assim. Bom, antes da gente terminar, eu queria dar uma última dica que não é no CrowdTangle, mas é no próprio Instagram, que a gente usa bastante no jornal, principalmente em casos de breaking news, que é a busca por geolocalização. Se você entrar no Instagram, você vai em cima na busca, se você botar, por exemplo, Praia de Copacabana, você vai aparecer uma série de lugarzinhos com aquele símbolo de lugar, que você vê Praia de Copacabana, e vai estar escrito de várias maneiras diferentes, e com várias referências, aí vai ter hotel, quiosque, enfim, o número do posto da praia. Quando você escolhe qualquer uma delas, a gente pode escolher uma aqui agora para mostrar, você escolhe qualquer uma delas, e você consegue ver, se você clicar na carinha, né, na carinha redonda, você consegue ver todos os stories públicos postados a partir daquele lugar. Isso é incrivelmente útil. Primeiro porque as pessoas adoram fazer stories hoje em dia. Aconteceu qualquer coisa em algum lugar, já tem alguém com o celular na mão fazendo stories. Isso é muito útil, gente. Se você sabe assim, aconteceu um crime em algum lugar, tá rolando uma manifestação em algum lugar, o presidente está sendo vaiado em algum lugar, você muito rapidamente consegue encontrar vídeos com essas situações. E qual é a vantagem do vídeo, principalmente dos stories? Você consegue, por exemplo, descrever as situações e você consegue, inclusive, confrontar as versões daquele fato. Porque, por exemplo, você vai ter vários vídeos com vários ângulos diferentes da mesma situação. E você consegue ter uma apuração bastante robusta sem nem sair de casa. Eu acho que isso ou da redação, né? Então, acho que isso é uma coisa super importante, uma ferramenta muito útil que a gente usa bastante e ainda é bem marginalizada, assim, pouca gente trabalha desse jeito. Bom, gente, eu espero que vocês tenham gostado muito dessa videoaula. Para mim foi um prazer estar aqui com vocês. E assim, se eu tenho uma dica para dar essa foi uma apresentação inicial. Se você gostou, vai atrás, mexa nessas ferramentas. Existem uma série de tutoriais, infelizmente, a grande maioria está em inglês, assim, não tem muito como fugir disso, mas existe muito material já disponível na internet, então quem tiver vontade, vai atrás, pesquise, porque dá para fazer muita coisa bacana, dá para encontrar muita história legal utilizando as redes sociais. Eu apresentei aqui alguns caminhos, tentei dar exemplos de vários assuntos diferentes para mostrar o quão rico isso é. Mas acho que assim, a essência do jornalista é fazer perguntas. Então assim, essas ferramentas são só um meio. As perguntas tá com cada um de nós, enfim, vai dos interesses de cada um de nós para encontrar as respostas e depois, claro, publicar as nossas matérias. Tá bom? Muito obrigado e até a próxima.